Olá, alunos! Sejam bem-vindos agora à aula de matemática. Vamos dar continuidade aos nossos estudos. Falando agora de matemática, aqui é o professor Jean Nobre. E a gente vai ver o conteúdo da aula 106 de hoje. Vamos lá. Então aí está a aula de número 106, medidas de tendência central, moda, média e mediana, tá certo? Vamos estudar esses conceitos de medidas de tendência central. Tá? Tenho certeza que você já ouviu falar em média aritmética, talvez não tenha ouvido falar da moda, né, e da mediana, mas média aritmética todos nós já ouvimos falar, até porque a gente usa no nosso dia a dia, quando você vai tirar, por exemplo, a média das suas notas, você tem lá 4 notas, precisa tirar a média dessas notas para saber qual será a sua nota do bimestre, então você usa a média aritmética. Tá bom? Só que média aritmética, nós temos a média aritmética simples e temos a média aritmética ponderada. A média aritmética ponderada é aquela onde a gente vai precisar de um fator chamado de peso. Tá? Então, o peso ali, ele vai influenciar na hora da operação, na hora de tirar a média ponderada. Tá? E temos a média aritmética simples, que é quando a gente soma todos os valores e divide pelo número de termos que nós temos. Então, por exemplo, se você tem ali 3 valores, você vai somar esses 3 valores e vai dividir por 3, tá? Se você tem 4 valores, soma os 4, divide por 4 e assim por diante, tá bom? E temos ainda a mediana e a moda. Vamos ver em detalhes cada uma dessas medidas, tá, em detalhes. Vamos começar então pela moda. Cartela na tela para a gente ver a definição de moda. Vamos lá. Então aí está. Moda, né? Na tabela a seguir, temos a distribuição de frequência de estatura em metro de cada aluno das 5 salas do 9º ano de uma escola. Muito bem, então nós temos aí a altura dos alunos, né? A estatura dos alunos. Então vejam que eu tenho 10 alunos que possuem 1,5 m de altura, tenho 15 alunos que possuem 1,55 metro, né? 22 alunos que possuem 1,56 metro e assim por diante. Então nós temos aí a quantidade de alunos, né, com a sua respectiva altura. Seguindo, observe que a estatura que apresenta a maior frequência, que é 35, né, essa daqui, ó, é de 1,62 metros. Então, dizemos que 1,62 metro é a moda desse grupo de alunos pesquisado. Pessoal, então, resumindo, né? A moda é aquele elemento que mais aparece na minha sequência numérica, tá? Isso é a moda. Pode trazer aqui comigo, diretor, por gentileza? Isso é a moda. É aquele elemento que aparece com mais frequência, tá? Naquela sequência numérica, tá certo? Então, vejam. Percebam que eu tenho 35 alunos que possuem 1,62 m de altura. Então, eu tenho uma quantidade maior de alunos com essa altura, tá certo? Então, se a gente colocasse todos esses números numa sequência numérica, a gente iria verificar que nós teríamos 35 vezes, né, 35 vezes o número 1,62. O número 1,62, que é a altura, né, dos alunos, ele apareceu 35 vezes. Então, essa é a moda da minha sequência. É aquele número que mais aparece na sequência. Tudo bem? E aí, é claro, eu posso ter mais de um número aparecendo nessa sequência. E aí nós teremos nós dizemos que a sequência ela é bimodal, porque existe mais de um número ali aparecendo na sequência. Tá bom? Vamos seguindo aí com a próxima definição agora. Na próxima cartelinha nós temos, considerando o mesmo grupo de alunos, foi construída uma tabela de distribuição de frequência das idades. Então vejam aqui, ó, eu tenho a idade, né, 13 anos, 14 anos, né, e para cada uma
dessas idades eu tenho a minha frequência, ou seja, a quantidade de vezes que esse número, 14, 13, 15, 16, né? A quantidade de vezes que esse número apareceu. Então ele diz que as idades que são apresentadas, as idades que apresentam a maior frequência, né, que são as idades 13 e 14, né, elas são as idades 13 e 14, então dizemos que existem duas modas, ou seja, eu tenho dois elementos que mais se repetem nessa sequência numérica, que é o 13 e o 14. Então, nesse caso, tá, nós temos aí uma sequência bimodal, ok? Então, resumindo, né, moda é o elemento ou os elementos que se destacam por apresentar a maior frequência no grupo pesquisado. Beleza, pessoal? Então, isso é moda, gravem esse conceito, tá? Moda é aquele elemento que mais aparece na sequência, tá? O número que mais aparece na sequência é chamado de moda. Muito bem, vamos agora ver a mediana. Mediana. As estaturas em centímetro de 5 nadadores brasileiros são. Então, veja que nós temos as estaturas, né? 177 centímetros, 185 centímetros, né, e tal. Ordenando essas estaturas de modo crescente, temos, então vejam, informação importante aqui sobre as medianas, pessoal. Para você, antes de você analisar se uma sequência tem a sua mediana, a primeira coisa que você tem que fazer é ordenar esses elementos em ordem crescente ou decrescente também. Tá? O importante é que eles estejam ordenados, ou na forma crescente, ou de forma decrescente. Tá? Nesse caso aqui, nós ordenamos de forma crescente. Tá? Então, antes de fazer qualquer verificação, coloque os elementos na ordem. Percebam, aqui os elementos eles não estavam na ordem. Vejam que o 177 ele veio primeiro que o 175. Né? Aqui embaixo, ó, o 175 ele já veio primeiro, né? 177, 185, 192 e tal. Tá? Depois que nós ordenamos os elementos, aí sim que a gente vai encontrar a mediana. Professor, como é que eu encontro a mediana de uma sequência dessa daí? Vamos lá que eu vou te mostrar. Vejam, como o grupo pesquisado é formado por uma quantidade ímpar de termos, existe um termo que divide o grupo em duas partes, com a mesma quantidade de termos, ao qual chamamos de termo central. Então, dizemos que 185 é a mediana do grupo pesquisado. Deixa eu ver aqui a próxima cartela, o que nós temos. Então, olha só. Vamos voltar aqui, novamente. Pessoal, resumindo tudo que foi dito aqui nessa definição. Resumindo, mediana é o termo central. Pronto, acabou. Ok? Isso é mediana, é o termo central, é o termo do meio. Ok? Como eu falei para vocês, primeiro a gente precisa ordenar, né, tá, os números de forma crescente ou decrescente. Ordenou, aí você vê quem está bem no meio, verifica o termo central. Nesse caso aqui, ó, o termo central é o 185. Percebam, para a esquerda eu tenho dois números, para a direita eu tenho outros dois números. Então, o número 185 ele está exatamente no meio. Então, essa vai ser a minha mediana. Aí você pode estar se perguntando, professor, mas se essa sequência tiver um número par de elementos, vamos supor que ao invés de serem 5, né, números aqui, vamos supor que fossem 6 números, e aí, como é que eu vou definir o termo central? Já que no meio eu vou ter ali 2 elementos, né? Olha só como é que vai ficar, pessoal. Vejam, aqui eu tenho um único elemento, né? Que é o termo central. Mas vamos supor, vou colocar aqui rapidamente para a gente seguir. Eu tenho aqui 4, 8, 12, 16, vou contar de 2 dobros, está tudo par. 16, 18 e 20, vai. Só um exemplo. E agora, como é que a gente vai tirar a mediana dessa sequência numérica, hein, pessoal? Vejam, mediana é o termo central, beleza. Já entendemos. O problema é que nesse caso aqui, eu não tenho um único termo central. Eu tenho 2 termos centrais. Então, nesse caso aqui, ó, nós vamos tirar uma média aritmética, que eu vou já explicar para vocês daqui a pouco, tá? Mas média aritmética você já sabe.
eu vou apenas somar esses dois números, né, que vai dar aí 26, 28, e vou dividir por 2, que vai dar 14, tá? Então, nesse caso aqui, ó, a mediana, né, aqui seria, tem que tirar a média aritmética. A mediana aqui vai ser 14. Viram? Tirei a média aritmética dos termos centrais, tá? Como é um número par de elementos, né? Então, no centro, bem no meio, eu tenho dois elementos. Soma os dois, divide por 2. Acabou. 28 dividido por 2, 14. Então, 14 é a mediana. Fácil demais, né, pessoal? Vamos seguindo agora. Na próxima cartelinha, nós temos o seguinte. As notas referentes à avaliação de língua inglesa realizada por 8 alunos de uma escola de idiomas são. Então, vejam, eu tenho aqui as 5 notas, 5 não, as 8 notas, né? Vamos encontrar a mediana. Deixa eu ver o que nós temos aqui depois. Tá. Então, vejam, para eu encontrar a mediana dessa sequência, pessoal, a primeira coisa que eu devo fazer é ordenar esses termos aqui, ó. Então, eu vou colocar o 2,5, depois vem, vou logo riscar aqui para a gente não se perder, 2,5, depois vem o 5,5, eu tenho outro 5,5 ali, 5,5. Depois, quem vem na sequência, vem o 6, né? Depois, o 7, o 8 e o 9,5. Agora sim eu consigo dizer quem é a mediana dessa sequência. Mas vejam, eu tenho 2, 4, 6, 7. São 7? Ah, não, são 7 termos apenas, né? São 8 alunos, mas nós temos 8 valores apenas, né? 8 valores não, 7 valores, perdão. São 7 valores de 8 alunos. Então, vejam que o termo central da minha sequência aqui, ó, vai ser o 6. Por quê? Porque ficaram 3 valores para esse lado e 3 valores para o outro lado. Então, a minha mediana é o termo central, ok? Aí a gente deu sorte porque o número de elementos é o número ímpar, né, pessoal? Aí ficou tranquilo. Vamos agora para a nossa próxima cartela, onde nós temos o seguinte. Na tabela são apresentados os dados da cotação mensal do valor do ovo extra branco vendido no atacado. Em Brasília, né, em reais e tal, por caixa de 30 dúzias de ovos. Em alguns meses dos anos de 2007 e 2008. Beleza, então ele deu aqui para nós, né, esses valores. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 valores, certo? Vamos ver o que ele está pedindo. De acordo com esses dados, o valor da mediana das cotações mensais do ovo extra branco nesse período é igual a... Então, pessoal, questão muito tranquila para a gente fazer, tá? Uma questão fácil. Agora, atenção, nós só iremos acertar essa questão se nós ordenarmos os elementos, tá certo? Se nós ordenarmos os elementos. Ou seja, temos que colocar todos os elementos na ordem. Vejam que eles não estão na ordem. O 83 está vindo aqui primeiro, depois o 73 e 10, né? Para eu acertar essa questão, eu preciso colocá-los todos na mesma sequência e definir o termo central, tá certo? O avaliador, ele colocou dessa forma aqui, né? O aluno bateu o olho aqui, ele vai ver o 82, que é o termo central, né? Vejam que o 82 ele está bem no meio aqui. Só que nesse caso, o 82 ele não é a alternativa, por quê? Porque nós ainda não criamos o rol, nós precisamos criar o rol, ou seja, ordenarmos os valores em ordem crescente. Vamos lá então, nosso tempo já foi embora. Vejam que eu tenho aqui, ó, o 82, né? O 82, ó, poderia enganar a gente, ó. Você bateria o olho aqui e dizia, ah, 82 é o termo central, mas não é. Por quê? Porque tá faltando a gente ordenar esses termos, tá? Em ordem crescente, ok? Então, a letra C não é a nossa alternativa correta, tá? A alternativa correta, portanto, vamos aqui ordenar os valores para a gente poder chegar no resultado, né? Vamos lá? Vamos colocar aqui, então, vamos começar com o 73 e 10.
depois 83. 83, vejam que ele aparece 3 vezes, pessoal. Ó, apareceu aqui e apareceu ali, ó. 3 vezes. Não tem problema, você pode repetir, tá? Aliás, deve repetir. 81 e 60. Aqui, né? Quem mais? Aliás, está faltando aqui o 82, né? Está faltando aqui o 82. Vamos riscar aqui. 73 e 10. Perdão. Vou colocar mais para ali. Começamos aqui com o 72. Depois 73 e 10. Acho que agora está correto. 72. 72 não, perdão. Não tem 72, né, pessoal? Perdão. Acabei me atrapalhando aqui. Tem o 73, depois vem o 82. Nosso tempo está no limite, acabei me atrapalhando aqui. Então, é o 73 e 10, depois vem o 82. Agora sim, 82, 83, 3 vezes, né? Aí veio o 81 e finalmente o 85, tá? 85 e 30. 2, 4, 6, 7. Então pronto. O termo central aqui é o 83, certo, pessoal? Então, 83 é a letra D do nosso exemplo, tá? Vamos então para a nossa interatividade, para a nossa DLI, que o nosso tempo já foi embora. Vamos lá. Muito bem, pessoal. Questão 1, as idades em anos dos jogadores titulares da Seleção Brasileira de Vôlei são. Então, aí estão os valores, tá? Ele pergunta, qual é a idade mediana? Letra B, qual é a moda, a idade modal? Tá bom? Então, aí está a questão de número 1. Questão de número 2, calcule a moda e a mediana do seguinte conjunto de valores. Pessoal, boa atividade e até logo.
Olá pessoal, voltamos para fazer a correção da nossa atividade, tá? Mas antes eu gostaria de fazer uma correção lá no exemplo, tá? Eu escrevi errado a sequência numérica ali. Vamos lá corrigir, pessoal? Tá aqui, ó. Eu já até deixei aqui escrita, tá? Para a gente não perder mais tempo. Vejam, eu coloquei aqui o 82, né? Na verdade, faltou colocar o 81 para lá, né? Antes do 82. E também errei aqui, que era 85, né? E não 81, conforme eu coloquei, tá bom? Então, essa verde aqui é a sequência correta, tá, pessoal? Peço desculpas a todos pelo equívoco, tá? De todo modo, ó, acidentalmente acabou dando certo o gabarito, tá? Porque o 83, de fato, ele é o termo central, né? Mas foi uma tremenda coincidência, né? Porque, na verdade, a primeira sequência ali não estava em ordem crescente. Tudo bem? Então, feita aí a correção, vamos agora ver as participações, tá? No nosso chat. Vamos ver as participações de vocês aí. Deixa eu ver quem está aqui respondendo, né, o nosso chat, para a gente seguir aí com a correção dessas duas questões, né? Então, o Gustavo colocou questão 2, 16,5. Acho que foi 16,6 que ele colocou, né? Quem mais aqui? A Maria colocou questão 1, 107 graus, 58, né? Vamos ver quem mais aqui para cima. Tá, então essas aqui são as nossas participações, né? Vamos ver se nós temos aqui. Questão 2, moda 5, foi o Caio, parabéns. Caroline colocou questão 2, mediana 3,6, moda 5, parabéns, Carolina. Quem mais? A Isabel colocou questão 2, moda 3, mediana 9, tá? Segundo a Isabel. Tá? Isabelle, né? João Vitor, questão 2, mediana 3, moda 5. O João Vitor é lá de Humaitá, né? Do 7, Tarsila Prado. Um abraço a todos em Humaitá, tá? Então, essas são as nossas participações. Gostaria de ler todos os nomes aqui, mas em função do tempo não dá, né, pessoal? Vamos lá fazer a correção. Se sobrar um tempinho, a gente lê mais alguns comentários, tá? Vamos lá, questão 1. Vamos ver como foi que ficou a questão 1. Muito bem. Então, na questão 1, nós temos as idades em anos, né, dos jogadores titulares da Seleção Brasileira de Vôlei são. Então, observem que os termos, né, para a gente encontrar a mediana, ele precisa saber qual é a mediana, né? Então, para a gente definir a mediana, em primeiro lugar, a gente precisa ordenar os termos em ordem crescente, tá? Observem que o 20, ó, ele já está aqui para o final, né? Ele quer saber também qual é a moda. A moda a gente já tem até condições de responder, tá? Qual é a moda dessa sequência? Eu falei para vocês que a moda é aquele termo que mais se repete na sequência numérica. Então, observe que o termo que mais se repetiu aqui nessa sequência foi o 20, ó. Eu tenho 20 aqui, tenho 20 aqui. O 23 ele não repetiu, o 25 também não, o 26 nem o 32, tá? Então, nesse caso, a nossa moda, tá, é igual a 20, ok? Moda é igual a 20, tá certo? Vamos seguindo. Vamos ver então qual foi a mediana, né? Eu já tenho aqui o comentário pronto para a gente ver a mediana. Observe o seguinte, a mediana, nós tivemos que tirar, ó, a média aritmética dos termos centrais, porque vejam, eu tenho um número par. Ó, eu tenho um número par de termos, né? Então, eu tenho o 20, tenho aqui o outro 20, né? Quem mais? O 23, o 25
e o 32. Deixa eu ver se eu escrevi certo dessa vez. 20, 20, 23, 25, 26. De novo. Vamos lá, pessoal. 20. Meu Deus do céu, é a fome, é a fome. 20. Quem mais? 23. 25. O 26, né? E o 30. 32, perdão. 32. Então, veja que eu tenho uma sequência par de termos, né? Então, nesse caso aí, nós temos que colocar os termos em ordem crescente. 20, 20, 23, 25 aqui, tá? 25, 26 e 32, ok? Então, seguindo aí, ó, nós temos o termo 23 e o 25, né, que são os termos centrais da minha sequência. Então, somando 23 mais 25 e dividindo por 2, nós vamos obter, ó, 24, que vai ser a nossa mediana, tá certo? Então, a questão 1, mediana 24 e a moda 20. Temos aí a questão 2 agora, vamos para a questão 2. Calcule a moda e a mediana do seguinte conjunto de valores. Então, nesse caso aqui, né, nós temos os números negativos, ó. Eu preciso ordenar todos os números negativos, né, em ordem crescente. Nosso tempo já foi embora. Vamos ver aqui o comentário da questão 2, ok? Então, a moda é 5 e a mediana é igual a 3, tá? Porque 5 foi o termo que mais se repetiu na sequência e a mediana é o nosso termo central ali da sequência. Tá certo, pessoal? Então, a gente se vê aqui numa próxima oportunidade e até lá.